É a gravação. Estamos então gravando mais um estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje, dia 18 de junho de 2021, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estava com saudade de vocês, que a gente passou uma sexta sem nos encontrar, né? E olha, Israel vai entrar aqui. E hoje, então, a gente vai dar continuidade a esse estudo essa grande jornada, né, na verdade, nossa, nessa passagem da conversa de Jesus com Nicodemos. E hoje nós vamos entrar naqueles elementos que ainda nos restam, né? Alguns ficaram com Antônio, outros têm um com Israel. E a Débora, ela falou comigo, me pediu desculpas, não vai poder participar hoje. Ela está envolvida no evento da juventude, mas ela disse que quer continuar no NEP, que vai fazer esforço para estar conosco sexta que vem. Eu disse para ela ficar tranquila, ela é muito dedicada, né, a muitas tarefas também dentro da juventude, e estará conosco, se Deus quiser, semana que vem. Vamos fazer então nossa prece, né? Essa prece inicial. Israel, amigo, bem-vindo, boa noite. Tudo bem, meu querido? Vamos. Quem deseja fazer nossa prece? Pode ser você, Antônio? Posso? Senhor Jesus, nós te agradecemos em primeiro lugar a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para estudarmos o teu evangelho, Senhor, para vivenciarmos a nossa afetividade uns para com os outros, fato que sempre nos estimula, que nos dá forças para continuar a luta na presente encarnação. Rogamos o amparo dos mentores espirituais deste trabalho, dos nossos anjos de guarda, dos espíritos familiares e amigos, a fim de que nos possam auxiliar, Senhor, abrindo os canais da nossa mente, do nosso coração, a fim de que possamos melhor entender e sentir as tuas lições, incorporando-as, Senhor, para as nossas vivências, para as nossas tentativas no combate às nossas iniquidades. Inspira-nos, protege-nos, para que possamos tirar o melhor proveito e que destas vibrações, Senhor, se derrame a tua misericórdia sobre toda a humanidade que necessita, na forma de consolo, de paz, na forma de esclarecimento, Senhor. Que a tua luz nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado. E assim seja. Olá, Adalberto, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Que bom que você está conosco hoje. Então, meus queridos, eu até estava pensando em fazer uma leitura de novo da passagem, já que faz um tempinho que a gente não vê, mas para otimizar o nosso tempo e já que a gente, né, já tá por dentro da passagem, eu já vou passar para o nosso amigo Antônio, que ficou com os itens, alguns itens dessa parte final da passagem, né? Então, Antônio, meu amigo, fique à vontade, pode apresentar o material por aí que a Eu gente vou, consegue eu vou visualizar. compartilhar, eu vou compartilhar a tela. E assim que nós terminarmos, eu faço eu mando, tá? Para que todo mundo fique com o material, tá certo? Aí quando aparecer, vocês, por gentileza, me falem Tá que certo. apareceu.
Irvina, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Apareceu? Apareceu sim, Antônio. Muito bem. Bom, nós ficamos aqui com três elementos, né, três possibilidades aqui de passagens que são referentes aos versículos 16, 17 e 18. E eu estava até falando aqui com o Ismael, porque a gente começou a pesquisar e eu me deparei com coisas que eu não tinha conhecimento, né? Por exemplo, Champlin, ele coloca que esse versículo 16, ele indubitavelmente ele é o mais conhecido e o mais repetidamente citado da Bíblia. E tem muito material sobre o versículo 16. E ele comenta que Lutero chegou a chamar esse versículo de o Evangelho em miniatura. Então a gente imagina quantos elementos os pesquisadores encontraram sobre esse versículo, mas eu não sabia disso quando eu escolhi, né? Me deparei com esse universo e tem muito material, de maneiras que nós vamos dar aqui hoje uma visão que com certeza será uma visão bem pálida em relação a todo o material que tem, mas que eu acho que para o nosso propósito, ele atende às nossas necessidades, né? Então, o nosso primeiro... Apareceu a próxima tela para vocês? Apareceu já? Sim. Tá bem. Então, o 16, ele diz que é exatamente esse. Pois Deus amou de tal modo o mundo que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o trecho que foi sublinhado aí é o trecho que foi tido como elemento, como uma parte a ser pesquisada. Essa foi a sugestão dada, como não houve modificação, então ficou essa parte, né? A questão do Filho unigênito, né? E nessa passagem, nós vimos uma coisa assim interessante, que ele diz, né, que Deus amou, e ele está vinculando o amor de Deus ao mundo, tá certo? E também ele está nos dizendo algo que os autores chamam muita atenção, que Deus deu seu Filho unigênito, e tudo isso tem uma configuração muito interessante, porque as interpretações, quase todas elas que nós pegamos, apesar delas terem, muitas delas levarem para um sentido moral, mas elas se baseiam muito na questão do antropomorfismo de Deus, né? Então, a gente vê que as interpretações, elas partem muito do antropomorfismo de Deus. Deus como aquela pessoa que tem a personalidade, caráter, sentimentos, sensações positivas e negativas, né? Que é uma crença realmente muito arraigada, que a gente vê lá no Velho Testamento, né? E ainda nesse trecho, nós vemos que a crença, ela está ligada ao fato de não perecer, e a crença também está ligada ao fato de obter a vida eterna. Nós colocamos esses apontamentos, porque lá nos fechamentos, que não serão feitos hoje, nós vamos fazer esses links, né? Então, primeira coisa que a gente começa a pensar, quando a gente volta aqui no trecho e vê não pereça, a vida eterna e que Deus amou, nós vamos sempre trazer, tá certo? Essa questão que, não sei se vocês lembram, quando a gente fez aquela apresentação lá das bodas de Caná, que a gente fez aquela apresentação dos trechos do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, né? E a gente vê, por que isso foi feito lá? Porque durante esse percurso, tudo isso a gente vê que está presente. Tudo isso está presente, né? E aí Emmanuel vai falar naquela velha questão 262, né, do Consolador, né? Que em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre sob a égide sacrossanta do Cristo, né? Por que nós trouxemos isso daqui? Porque nesse trecho aqui, o mundo, muito no começo do Velho Testamento, ele era pensado como se fosse resumido somente a Israel, somente ao povo escolhido, né? E Emmanuel já amplia isso. O próprio Velho Testamento,
quando a gente começa a ler o Velho Testamento do início até o final, nós vamos ver que há uma ampliação no Velho Testamento para que a visão de mundo não fique somente restrita a Israel, né? Então, para o ponto de vista da interpretação espiritual, nós trouxemos novamente aquilo que foi dito lá, que Emmanuel nos coloca, que é interessante para quando nós formos fazer o fechamento de ordem moral, né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, como é que Jesus amplia isso. Tá? Em Marcos 16,15, né, está escrito assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, Jesus já quebrou completamente essa barreira da terra prometida, do povo escolhido, e todo mundo é irmão, o mundo todo é irmão. Jesus quebrou tudo isso, né? Um outro trecho que está em Mateus, quando Jesus coloca, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então nós vemos por essas duas vocações, e existem outras, que Jesus amplia essa questão, né? Mas voltando para a questão do unigênito, que é o elemento, nós temos que unigênito, quando a gente vai para o dicionário, ele significa dizer, quando é um adjetivo, o único que foi gerado. E quando é um substantivo, o dicionário diz que ele se refere ao significado de filho único ou se referem a Cristo, né? Os próprios dicionários gramaticais nos colocam isso. E as pesquisas que nos falam aqui sobre o trecho de unigênito, nós vamos começar agora a nos dar aqui uma questão interessante. Então, do grego, quando você tem aí o monoierímenos, né, significa, em geral, não nascido do único, mas filho único. E do hebraico, irri, que, no entanto, é também traduzido por agapitos, né? Quer dizer querido, quer dizer eternamente amado. Por quê? Porque o unigênito ele costuma gozar da parte de seus pais de um amor muito especial. Então, nesse duplo sentido, né? Tanto do filho único, né? Como de ser eternamente amado, é esse o duplo sentido que ele fala, né? Isso é o que ele chama, o sentido fundamental é o do filho único, e o sentido que ele chama de matiz afetivo, ou seja, do viés afetivo, é o bem-amado, né? Então essa palavra se encontra lá, e dá aqui as referências, né? Onde sugere, isso está na Bíblia, no comentário da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia Ecumênica, que talvez essa questão do filho único, de dar o filho único, estivesse se referindo ao que Isaac fez quando sacrificou o seu filho por Deus, quando ia sacrificar o seu filho naquela passagem do Velho Testamento, né? Então, unigênito tem esses dois significados para se começar a pesquisa nos autores. Ainda de unigênito, a base do que ele chama do seu munus messiânico, da sua função, do papel messiânico, é a relação especial com Deus, falam os autores. Então, essa relação especial com Deus é o que caracteriza o fato de ser unigênito. E ele vai nos colocar ainda, isso aí está lá no Borne, lá no dicionário enciclopédia da Bíblia, né? Que o Novo Testamento, ele conhece Jesus como Filho de Deus, também na sua pré-existência. Por que ele coloca isso, né? Lá na frente nós vamos entender por que ele coloca pré-existência. Mas João é o único que chama de unigênito, né? E aqui também, no duplo sentido, tanto do único verdadeiro filho, como também de muito amado. E aí, Bordo vai nos colocar que, conforme o contexto, né, o acento mudará o sentido fundamental para o sentido afetivo, ou seja, o sentido de filho único para o sentido de muito amado. E que, como unigênito, Jesus é o único que pode revelar plenamente o Pai. Então, quando a gente começa a fazer a pesquisa desses autores, eles sempre estão vinculados, a gente nota que há-se uma espécie de interesse de poder dizer, de poder colocar aquela questão da Santíssima Trindade, né, de que Deus, Jesus e Espírito Santo são um só. A gente vê que a coisa é muito canalizada para isso. E às vezes a gente tem a impressão que parece que existe uma forçação de barra interpretativa para poder justificar tudo isso, né?
mas nós podemos tirar muita coisa interessante dessas colocações. Outros autores ainda vão nos colocar, né, que Paulo, né, fez o uso da palavra unigênito, tá, mas que para Paulo esse termo assinala a relação eterna existente entre o Cristo e o universo, ou entre o Cristo e a criação. Já João, ele destaca novamente essa relação sem pai existente entre Deus Filho e Deus Pai. A gente lembra que a gente falou lá atrás, né, que foi até comentado aqui por alguém do grupo, quando ele fala do Logos, né, que era o Logos, o início, era a palavra, etc. e tal. Então, não há uma vinculação de Jesus como Deus, e como se Jesus fosse uma parte de Deus que saísse, né, representando o próprio Deus, como se ele fosse uma, digamos assim, uma versão menor do próprio Deus, né, sempre para justificar aquela questão da Santíssima Trindade. Então ele coloca aí que o Filho era, ele não tornou-se. Então ele é alguém eternamente gerado, porquanto não teve começo no tempo. A ideia que se tem é como se Jesus não tivesse começo. Jesus sempre existiu, por quê? Porque senão ele seria diferente de Deus. Então, como dentro desse conceito que eles têm, ele é uma derivação de Deus, é o próprio Deus, então ele sempre... nisso é que se baseia a pré-existência de Jesus, segundo esses autores. E que essa relação, ela não é retratada como algo que teria ocorrido mediante uma reforma moral, uma adoção ou uma geração moral. Já existia, desde o princípio. Esse ponto contradiz o que a gente vê na doutrina espírita, né? Porque aqui é como se Jesus já tivesse sido feito pronto, né? Isso aí contradiz aquilo que é na doutrina, mas é como as fontes de pesquisa nos revelam sobre o unigênito. E aí, Champlin vai nos dar cinco interpretações de todas as pesquisas que ele fez, 5 interpretações que ele viu, ele resumiu sobre o conceito de unigênito que nós encontramos nas várias obras que nós formos ver, né? A primeira é quando ele diz que alguns atribuem o vocábulo ao nascimento físico de Cristo, ensinando que significa que Jesus, em seu nascimento, foi unigênito de Deus. Ora, por que em seu nascimento? Isso para reforçar a teoria do nascimento virginal, do nascimento de uma virgem, como se Maria tivesse sido fecundada diretamente por Deus. Então, isso é que daria, como ele foi o primeiro que nasceu de uma virgem, então isso daria o caráter de unigênito. Então, existe uma corrente, Champlin está dizendo, que diz que ele é unigênito por causa disso. Nós estamos trazendo esses conceitos, né, porque como essa pesquisa é uma pesquisa muito vasta, a gente vai encontrar muita coisa, a gente tentou resumir para que, se nós formos ver pontos de vista diferentes, nós podemos já entender de onde que eles vêm, né? Os colegas fiquem à vontade para suas críticas e suas intervenções, né? Isso é ótimo, Antônio. Desculpa, só pois não. Reafirmando o que você está dizendo, isso é muito bom porque às vezes a gente se atém a estudar apenas o que é semelhante em relação ao que outras correntes religiosas, né, pensam, mas é importante também saber as diferenças, né, e as diferenças até para a gente entender o porquê que eles pensam de determinada forma e até reafirmar as nossas próprias convicções também. Isso é muito bom mesmo, essa pesquisa. Câmbio. Adalberto, ele falou aqui no chat. Ele perguntou, somos irmãos de Jesus? E ele disse o seguinte, eu e o Pai somos um, João capítulo 10, 30. Nós vamos chegar a um ponto de interpretação onde nós vamos falar sobre essa questão de eu e o Pai somos um. Porque se a gente for abrir para isso aqui agora, é muita coisa, viu? Mas a gente vai chegar lá. Mas somos irmãos, sim, né? Então, continuando. Um segundo ponto de interpretação. Eles dizem que outros vinculam, né, o vocábulo unigênito à ressurreição de Cristo. Inclusive, no começo, alguns trechos, algumas de Paulo, que chegam a sugerir isso aí também. Quem for pegar Paulo para ler, no início, alguns textos de Paulo também chegam a sugerir isso. Ou seja,
Ele foi chamado unigênito porque ele foi o primeiro que ressurgiu dos mortos, ele renasceu dos mortos, ele ressuscitou. Então, o ressuscitamento ou a ressurreição é que lhe deu o caráter de unigênito, né? Então, existe uma corrente que pensa assim, fazendo uma crítica, né? Dizendo que isso se refere à ocasião em que ele foi gerado por Deus para uma existência mais elevada, para uma existência espiritual. Por isso, a questão da vida eterna está ligada a essa questão da ressurreição. Então, ele diz que isso expressa uma certa verdade, mas o termo unigênito, ele não faz alusão alguma a esta ocorrência. Ele aparece em diversos trechos bíblicos de forma completamente desvinculada ao ensino sobre a ressurreição. Então, Champlin está como fazendo uma crítica, dizendo, olha, é uma interpretação que tem um certo sentido quando leva aquela questão da vida eterna, segundo Champlin, mas que não existe nos textos bíblicos nada que possa fundamentar essa vinculação do unigênito à ressurreição. É isso que Champlin está dizendo. Uma terceira corrente, nós são 5, ele coloca que outros estudiosos eles são da opinião de que o Cristo se tornou um filho unigênito de Deus por meio de uma adoção especial como filho, como parte de Deus Pai. Assim também pensavam os gnósticos, né, que achavam que o filho unigênito não é a mesma coisa, e ele diz que o filho unigênito não é a mesma coisa que ser adotado, são duas coisas diferentes. Então também ele faz uma crítica sobre isso, que ele diz, olha, não existiu adoção, não tem nada de adoção, ele já era. Então a doutrina, isso que eles chamam de doutrina de pré-existência do Cristo, essa tese aqui derruba essa tese, né? Então ele também faz uma crítica, mas é uma corrente de estudiosos que faz isso também. Ele tem também uma corrente aí que ele chama, que são os socianistas, né? Que fazem parte de, eu não me lembro se o nome dele era Socini, tá certo? Que tinha uma corrente de pensamento que era contra a Santíssima Trindade e contra a divindade do Cristo, né? Então, tanto os socianistas como os unitários, que é aqueles que acreditavam na unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele diz que fica muito aquém do verdadeiro significado do termo, quando eles asseveram, simplesmente eles dizem, não, unigênito quer dizer só bem amado e mais nada. E aí Champlin critica, olha, fica muito longe do que realmente é, tá certo? Então, dizendo que Jesus é bem amado em função de tudo que ele desfrutava, dos favores que ele desfrutava, daquilo que Deus proporcionou a Jesus. E aí Champlin já não dá muita força, embora essa seja uma corrente também de interpretação. E o quinto ponto, para o unigênito, né, que ele diz que é bem contrário dessa ideia, o credo niceno. O que é o credo niceno? Ele está se referindo aqui ao concílio de Niceia, né? Então ele diz que esse credo niceno é acompanhado por muitíssimos intérpretes, né? Ele esclarece o termo da seguinte maneira: o Filho unigênito, ele é gerado por mundos, sendo tal designação, ela alude ao estado de existência pré-encarnada de Cristo, salientando uma espécie de relação que havia entre Deus Pai e Deus Filho. Esse ensino equivale àquilo que os teólogos têm chamado de geração eterna do Filho, né? Isso aí está lá na enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia. Então, esse quinto ponto de interpretação, ele reforça realmente aquela base da ideia de Deus ser Pai e Filho ser a mesma coisa, né? Por isso que eles dizem que há a questão da pré-existência de Jesus. Jesus não foi criado, Jesus já existia, tá certo? E há toda uma interpretação forçando isso daí. Então, unigênito, basicamente, existem outras interpretações, mas, basicamente, em todas as pesquisas feitas, passam por essas 5 correntes. Eu acho que seria interessante nós entendermos isso, né, para podermos depois vincularmos as nossas interpretações. E ainda, sobre o unigênito, né, se fosse interpretar do ponto de vista espírita, talvez esteja aí nessa pergunta
pelo menos eu achei muito racional, nós entendemos o unigênito, qual é o tipo mais perfeito que Deus ao homem. Então, nesse sentido, que é o modelo mais perfeito ofereceu para o mundo, o modelo de perfeição que Deus ofereceu para o mundo, né? Então, esse aí é um ponto de vista que eu acho que para nós fica bastante essa questão do unigênito, fugindo de todos aqueles conceitos que nós vimos, né? Antônio, amigo, desculpa lhe interromper, tá travando um pouquinho. Você pode tirar a sua câmera, que eu acho que vai melhorar um pouco. Agora, para desativar, acho que fica no meio, né? Isso, pronto. Não, mas dá para chamar de volta. Pronto, agora eu acho que melhorou. Desativou? Continue aí, qualquer coisa eu lhe aviso. Pronto. Então, tá. Então, eu entendo uma interpretação interessante que seria esse não, né? E uma outra coisa que reforçada do ponto de vista, esse unigênito. Aí nós vamos novamente pegar Emmanuel. Quando Emmanuel colocou lá no Caminho da Luz, né? Que só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o ele, Jesus, é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas, repouso de seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da misericórdia. Todas as coisas humanas ficarão. Ele é a luz de todas as e necessário ao tempo e à destruição. Eu encontrei que é mais um só esse trecho de lança todinha do ponto de vista de interpretação moral, né? Então, com isso aí a gente encerra essa pequena amostra da pesquisa do unigênito nesse trecho, tá? Aí nós vamos agora para o versículo 17, onde ele diz: porquanto Deus enviou seu Filho, não que o mundo seja salvo por ele. E o trecho que ficou aí evidenciado para que nós fôssemos analisar fosse: seja salvo por ele. Portanto, aí o fenômeno aí da salvação. E esse trecho tem algo interessante também que a gente vai pesquisar na parte moral, quando ele fala porquanto. Então, essa conjunção é uma conjunção que ela traz uma informação nova, essa conjunção, afinidade. Né? Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, nós notamos nesse versículo que ele repete a palavra mundo 3 vezes. 3 vezes. E quando nós formos lá para o vínculo da tradução, nós vamos ver os sentidos disso. Então, realmente, reforça aquilo que nós falamos no início, que já é uma gradação, ampliando essa ideia de mundo não só a Israel, não só aos hebreus, mas uma ideia muito mais elástica, uma ideia muito maior de mundo, o mundo como o mundo todo realmente, não é? Que isso que foi que Jesus quis dizer. Então, esse trecho aí de João não está assim à toa. Me dá a impressão, às vezes, estudando o Evangelho de João, que João parece que estudou a colocação das palavras em determinados cantos, sabe? Eu tenho essa forte impressão, às vezes. Parece que ele não, como a gente fala aqui numa gíria aqui no Nordeste, ele não deu ponto sem nó, sabe? Então, e nós vemos aí que o julgamento ele está ligado ao quê? Ao mundo.
como o 18 vai ficar em julgamento, mas como aqui já falou, a gente vai antecipar alguma coisa aqui sobre julgamento, sobre nesse próximo. Lá em Caminho da Luz, nós vamos ver. Porque sempre essa questão do julgamento divino, ele está presente desde o início das Escrituras. De onde que vem isso? Por isso que nós fizemos aquela apresentação lá no início, e talvez possa dizer, mas por que está trazendo essa questão de capela e tudo? Porque tudo está vinculado. Então, no Caminho da Luz, nós estamos resgatando esse trecho daquilo que a gente já viu lá atrás, né? Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, tendo ouvido quem? Os capelinos que foram exilados, né? As raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo. Tá? Se nós formos parar para analisar isso, nós vamos ver como é que vem essa origem da questão do julgamento. Então, eles guardaram as reminiscências da promessa do Cristo. Então, nós vamos imaginar um grupo de espíritos que saiu de um mundo belo, um mundo muito bom, prestes a encarnar num mundo primitivo, num mundo completamente hostil, sendo recebidos no espaço por Jesus, né? E isso fez com que muitas dessas entidades se revoltassem contra Jesus até hoje. Existem entidades revoltadas com Jesus até hoje, né? Essas informações se tem, né? Então essas reminiscências ficaram realmente gravadas, né? E aí, lá em Caminho da Luz, ele vai dizer que há muitos milênios os orbes de Capela, estavam melhorando e tal, e aí tem aquele trecho todo que a gente já viu. Ele vai dizer, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação de seus elevados trabalhos. Então, uma ação de saneamento. Que ação de saneamento é essa? Uma ação de separação, uma ação de exílio. E isso nos remete ao que nós vamos ver aqui no próximo, tá certo? Que é o quê? A questão do julgamento. Porque aí Emmanuel vai nos dizer que as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam. O que é deliberar? Deliberar é apontar, é decidir, é julgar, é tomar um posicionamento. Tá? Deliberar isso. Então, essas grandes comunidades diretoras do cosmos deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, que reminiscências foi essas que foram guardadas? As reminiscências do julgamento. Porque é uma espécie de julgamento que foi feito. Então nós vemos desde o início no seio daqueles povos, sempre está presente a questão do julgamento divino. Isso não vem do nada. Por isso que nós trouxemos essas passagens, porque o Espiritismo é exatamente a chave que explica isso. Conforme Kardec assevera, Emmanuel e outros espíritos também. Então essa questão sempre presente do julgamento divino, ele não vem do nada. Então essas reminiscências sempre foram guardadas, aquele medo de ser julgado, aquele medo do exílio, aquele medo de tudo aquilo acontecer novamente. Né? Então vem com toda certeza daí, fundamentado naquilo que Emmanuel está nos dizendo. Né? Então vamos sair um pouquinho aqui do julgamento, já que a gente vai abordar isso no último versículo, e vamos para o item do elemento, que é o item salvação. E o que seria, então, a salvação? Em que consiste essa salvação? Né? Então, a palavra salvação, ela vem do latim salvare, que significa aí salvar, e vem de salus. Olha que interessante, que significa saúde ou ajuda. A palavra hebraica traduzida em português para salvação, que é Yeshua, né, indica segurança,
Já o termo grego soteria, né, e suas formas cognatas têm a ideia de cura, olha que interessante, recuperação, redenção, olha que interessante, ideia de redenção, ideia de remédio, de bem-estar e de resgate. Tudo a ver com o sentimento de almas que foram degradadas. Olha que coisa bem interessante. E esse comentário é de Champlin, analisando a etimologia da palavra, né? Então, essa palavra, ela pode ser usada em conexões totalmente físicas e temporais, e também no que diz respeito ao bem-estar da alma presente e da alma eterna. Então, essa palavra salvação, ela pode ser usada nesses dois sentidos, de acordo com Champlin. E aí nós fizemos um esquema para ficar melhor, para não ter tanto texto. Quando ele diz que a palavra salvar, quando ela for usada no sentido de salvação espiritual, ela significa dizer um livramento. Mas o livramento, ele tem dois caracteres. É um livramento para alguma coisa ou é um livramento de alguma coisa? É um livramento de quê? Um livramento do pecado. Olha aí, liguem isso com o texto do Emmanuel. Livramento do pecado, livramento da degradação moral e livramento das penas oriundas de quê? Olha, do julgamento divino. Olha que interessante. Essa aqui, gente, é a abordagem de Champlin. Tá? Então, essa salvação, ela é usada, tá certo, no sentido de livramento de alguma coisa disso. E para quê? Para o perdão, para a justificação, para a transformação moral e para a vida eterna. Nós não vamos analisar a vida eterna agora, porque é uma outra coisa bem interessante também para a gente analisar vinculada a tudo isso. Então, esse aqui é um pequeno resumo do que Champlin nos trouxe, de como essa palavra ela tem essa vinculação. Já Douglas, ele vai nos dizer o seguinte, que nas Escrituras, o movimento, quando se fala em salvação, o movimento parte dos aspectos físicos para os aspectos, tá certo, do livramento moral e espiritual. Então ele vai dizer que nas porções mais antigas do Antigo Testamento, eles dão ênfase a quê, quando se fala nisso? Eles dão ênfase aos meios dos servos individuais de Deus escaparem das mãos de seus inimigos, dão ênfase à emancipação do povo quando em escravidão, e dão ênfase ao estabelecimento deste povo numa terra de abundância. Então, dentro dos aspectos físicos, quando se fala de livramento, de salvação, está vinculado a isso nas porções mais antigas do Antigo Testamento, conforme Douglas. E ele vai nos dizer que já nas porções posteriores do Antigo Testamento, eles dão maior ênfase a quê? As condições e qualidades morais e religiosas da bem-aventurança. E ele estende suas amenidades além das fronteiras nacionais, aquilo que nós falamos lá atrás. Então nós percebemos que no Antigo Testamento existe uma evolução desse conceito. Esse conceito ele se amplia. Né? E aí nós vemos como o Antigo Testamento ele preparou realmente o terreno para a vinda de Cristo. É muito interessante esse estudo, quando a gente leva, a gente amplia para esse campo. E aí é o ponto de vista do estudioso Douglas. Né? E desse ponto de vista da salvação, também ele tem um resumo muito interessante que nós vamos ver aqui. Ele diz que no Antigo Testamento, o aspecto da salvação ele está ligado a aspectos humanos e a aspectos divinos. E dentro dos aspectos humanos, por quê? Porque o homem se sentia ameaçado. Se sentia ameaçado por quê? Pelas enfermidades, pela calamidade física, pela perseguição que era movida pelos inimigos, pela morte. Então, salvar-se era salvar desses perigos, salvar dessas coisas ruins que aconteciam. Então, era um aspecto meramente humano. E ainda Douglas vai dizer que na comunidade do povo escolhido, ou seja, na comunidade israelita, tá certo? O cativeiro aconteceu. Então, vamos falar primeiramente lá, tá certo? Vamos falar no mais conhecido cativeiro do Egito, tá certo? Ele é a experiência que, de uma certa forma, se torna necessária para poder haver o livramento. Ou seja, os ideais de salvação
eles são principalmente relativos à terra. E lá a gente vê claramente isso. Eles foram libertados do Egito e foi prometido para eles o quê? A terra de Canaã, não é? Aquela terra de abundância, aquela terra de prosperidade. Então, esse era um aspecto completamente físico. Então, aquela sociedade, o aspecto de salvação, estava muito ligado a isso. Né? E é importante nós entendermos isso, porque de acordo com a época do trecho que nós vamos analisar, a nossa parte de interpretação ela muda e ela enriquece bem mais. Né? Ainda dentro desse esquema, ele vai dizer que a salvação, em se tratando dos indivíduos e comunidades, quando essa salvação ela está ligada a um perigo mais profundo. Que perigo é esse? Transgressão à vontade de Deus. Como se Deus fosse aquele ser severo que a gente vê muito no Antigo Testamento. Então, você não pode transgredir a vontade de Deus, que isso é se expor num perigo muito profundo. Então, tudo que nós estamos falando, que os historiadores estão dizendo, a gente vê que estão completamente fundamentados do ponto de vista psicológico, as informações que Emmanuel nos trouxe. E aí Douglas vai nos dizer que os meios de salvação, quando isso acontecia, eles eram meios de salvação diretos e indiretos. E dentro desse contexto, a salvação só poderia ser feita por intermediários entre a divindade e os homens. E quem foram aqueles que exerceram esse papel de intermediários entre a divindade e os homens? Os patriarcas, os juízes, os legisladores, os sacerdotes, os reis, os profetas. Só que ambos, toda essa escala hierárquica, que existia uma hierarquia desses seres em relação à população em geral, eram feitos por quem? Por homens falhos. E nós tivemos em todas essas classes, homens bons e homens corruptos, no sentido moral. Né? E isso causou uma instabilidade muito grande mesmo, nos fiéis, nas pessoas que seguiam. Por quê? Porque a pessoa dizia uma coisa, mas agia de uma forma contrária. Isso fez com que a lei tivesse duas vertentes, é a análise dos historiadores. Né? E que vertentes são essas? Onde ele vai dizer que a lei moral e ritualística, né, se por um lado ela era incapaz por causa da natureza do pecado do homem. Qual é a natureza do pecado do homem que está abordando ali? O pecado original, tá? Não vamos entrar nele aqui agora, mas está baseado na questão do pecado original. Então, como a lei, tanto a lei moral e a ritualística, se por um lado ela era incapaz, por causa dessa natureza do pecador, de adquirir uma completa salvação, ao mesmo tempo, se ela era incapaz de fazer isso, ela indicava o caráter e as reivindicações de Deus. Olha, como se Deus tivesse caráter. Né? Então, aqui é aquela ideia do antropomorfismo. Né? Então, ela indicava o caráter e as reivindicações de Deus, bem como também mostravam as condições de bem-estar humano e, de alguma maneira, freava as iniquidades dos homens. Né? O seu abuso. Né? E vejam bem que a lei teve a sua utilidade. Né? Embora ela não tivesse, ela não foi compreendida da forma que deveria ter sido compreendida, mas ela teve uma certa utilidade. Né? Seu abuso, ou seja, o abuso disso, o abuso do uso dessas leis, nessas duas vertentes, entretanto, como um código moral, produziu um duplo legalismo. O que é que ele chama de duplo legalismo? Né? Em que a aderência estrita aos regulamentos, né, externos, ou seja, as práticas exteriores. Então começou a se dar uma ênfase muito grande às práticas exteriores. Por isso nós encontramos, quando a gente começa a estudar o Novo Testamento, aquela questão tão forte dos fariseus, né, as práticas, né, aquilo que está escrito na lei, a parte legal da lei mesmo, né, porque já que não conseguiam dar uma sustentação moral, então pelo menos se apegava à parte que era mais fácil de fazer, que era o cumprimento de ritual, né, para dizer que fazia alguma coisa. Então ele dizia que essa prática externa, que é os regulamentos, ela estava inteiramente despida de qualquer realidade espiritual íntima. Então a pessoa achava o quê? Que fazendo aquela prática já estava salva. É isso que ele está dizendo. Já é uma autojustificação.
se eu respeito o sábado, se eu não faço isso, se eu faço a circuncisão, se eu leio, se eu oro tantas vezes por dia, se eu faço isso e aquilo, então já sou salvo. Então, o que Douglas está analisando é que este movimento, ele fez com que o ser humano se apegasse muito mais na parte da lei ritualística do que da lei moral. E isso afastou o homem da parte moral. Isso é o que Douglas está falando, né? E nos evangelhos sinópticos, né, nós estamos terminando essa parte, esses elementos da salvação, a palavra salvação, ela é mencionada por Jesus apenas uma vez, segundo Douglas. Em Lucas 19:9, que é lá na parábola, na trecho do Zaqueu publicano. Vocês lembram que Zaqueu foi pro pé da árvore, não conseguia ver Jesus porque tinha baixa estatura, aí Jesus Deus, Zaqueu, desce essa árvore porque me compete pousar na sua casa ainda hoje. Ele desce morto de feliz, oferece uma janta para Jesus, e os fariseus ficam todos reclamando, né? E aí ele pega e diz, Senhor, eu dou grande parte do que eu faço, do que eu tenho, eu dou para os pobres. Se eu firo alguém, eu procuro retribuir tantas vezes. E o que Jesus fala? Até uma palestra de Haroldo muito interessante sobre isso. Jesus fala que a salvação chegou naquela casa. Vocês lembram disso? Não? Então, o único momento em que, segundo Jesus fala a palavra salvação que aparece, é essa nesse par de Lucas. Agora, a palavra salvar e termos semelhantes existem várias vezes no Novo Testamento. Porém, sempre indicando o que Jesus veio fazer ou indicando o que ele exigia da parte do homem. Sempre nessas duas vertentes. Sempre nessas duas vertentes. Então, para fechar a questão da salvação, a gente vai ver sempre a questão seguinte, né? Que enquanto a salvação, até Jesus, ela estava presa à parte externa, ou seja, se a gente for entender que o quadrado azul é o homem, né, e essas práticas sempre estavam olhando para fora, tentando fazer práticas externas, com Jesus, ele mostra o quê? Que o mundo não é lá fora, que a transformação tem que acontecer dentro da pessoa. Então, o grande choque que a doutrina de Jesus causou foi o quê? Combatendo a prática exterior e dizendo, olha, essa prática tem que ser dentro do coração do homem. Né? Então, no sentido da salvação, foi uma grande mudança que ocorreu. E com isso, nós fechamos esse elemento, salvação. Podemos entrar para o 18? Só queria fazer um comentário. Pois não. Você mencionou a questão do julgamento, né? Que tem não para que julgue o mundo, né? E essa questão do julgamento, a gente estudou no NEP da Paraíba, a passagem chamada O Último Julgamento. E a gente vê que essa imagem, né, que é trazida no Novo Testamento é algo muito enraizado, né, que reflete a cultura e os escritos judaicos sobre o que eles entendiam, né, sobre o julgamento. Nessa passagem, por exemplo, Jesus, né, vem no trono de sua glória para efetuar, né, esse julgamento, né, nessa imagem que se traz, e as ovelhas vão para a direita, os cabritos para a esquerda, mas enfim, para trazer essa ideia, né, de que o julgamento é algo muito proveniente, né, da cultura judaica. E, Antônio, sim, mas uma coisa é o que Adalberto comentou, ele perguntou por que Jesus foi escolhido por Deus se teve a nossa mesma formação, já que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Eu estava pensando aqui, né, que Jesus, quando se diz que ele é o Filho unigênito, a gente tem que tirar o espírito da letra. O que é que essa expressão significa? Então, para mim, a partir dessas reflexões, né, a gente vê que Filho unigênito revela uma relação próxima entre Deus e Jesus,
revela Jesus como um modelo de filho. Então tem toda uma carga de significado, né, que está por trás desse filho unigênito. E Jesus não chegou a essa condição de superioridade por vontade de Deus, mas pelo seu próprio esforço ao longo das encarnações, né? Então eu vejo assim. Por isso que a gente apresentou a questão do livro dos Espíritos, que pelo menos para mim, é a que melhor explica do ponto de vista espírita esse filho unigênito, né? Porque Jesus realmente foi um espírito criado simples e ignorante, como todos nós fomos, mas Jesus fez seu caminho de evolução. E foi esse caminho de evolução, a gente às vezes, o nosso problema é que a gente quando pensa em espírito e quando pensa então em Jesus, a gente coloca Jesus muito distante da gente. Como se ele fosse um espírito realmente criado com favoritismo. Não foi. Com toda certeza, Jesus também errou, Jesus teve ciúme, teve raiva, teve tudo. Quando eu falo Jesus, as personalidades que ele assumiu nas vidas que ele teve, né? Como a gente não sabe quais são, a gente fala pelo nome que conhece, que é Jesus. Cometeu erros, deve ter cometido crimes também, porque isso é da natureza humana, é do primitivismo humano. Apenas qual é a diferença desses espíritos que Kardec nos explica? Alguns espíritos optaram muito mais pelo bem do que pelo mal. Então eles fizeram a sua evolução mais rápido do que nós, que nós estamos aqui penando envoltos com o nosso egoísmo e com o nosso orgulho. Isso deu a ele um galardão moral a ponto dele administrar mundos. Ele, como espírito, administra mundos. E entre esses mundos, Jesus presidiu a formação da Terra. Jesus presidiu a formação da Terra. Desde que a Terra nem existia ainda. Desde a formação dos primeiros elementos de vida da Terra, Jesus presidiu todos esses fenômenos. A vinda dos dinossauros, toda as eras que a história nos conta, Jesus presidiu todos esses fenômenos através dos seus emissários. Mas o grau que Jesus conseguiu de altivez, o grau de maturidade, o grau de evolução, foi pelo seu esforço. E todos nós chegaremos a ser Cristos também. Todos nós seremos Cristos um dia. Todos nós seremos. Porque a fatalidade da evolução é essa. A fatalidade da evolução é o bem. A fatalidade da evolução é a perfeição. Essa é a fatalidade da evolução, né? O grande problema é que, às vezes, nós nos debatemos tanto na nossa pequenez que a gente... Não é que Jesus se distancia da gente, nós é que nos distanciamos dele, não é? Então, quando a doutrina espírita nos explica dessa forma, ela não dá favoritismo para ninguém, ela não dá merecimento para ninguém, não existe politicagem com ninguém, existe o quê? Mérito, através do esforço. É isso que existe. E nós estamos ainda nessa luta para aprendermos essas lições, mas um dia todos nós seremos Cristos. Né? Pois é, podemos Antônio. Ser. Oi. Eu acho que a própria passagem, né, Antônio, traz luz sobre essa questão, né, quando a gente lembra que Jesus disse que é preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Uhum. Então, ela remete a esse esforço, verdade, né, verdade. de cada um e do próprio Cristo. Muito bom mesmo. Irvina perguntou aqui, Antônio, pode explicar um pouco mais sobre essa evolução? Em que contexto? Né? A evolução que nós falamos é a evolução do espírito, né? A evolução do espírito. Eu falei que a única fatalidade que existe... Essa evolução no sentido de um dia sermos o Cristo. Eu fiquei um pouco na dúvida. Porque Cristo é uma condição evolutiva. Tá? Não é um nome, é uma condição evolutiva. Existem espíritos crísticos. Existem espíritos que são superiores a Jesus, que governam mundos muito maiores do que Jesus governa. Tá? Então, Cristo é uma posição, tá certo? Então, todos nós atingiremos ainda a posição de espíritos crísticos. Espíritos cuja perfeição, tá certo? São as perfeições que comportam o espírito crístico. Certo? Todos nós chegaremos lá. Né? Então, é nesse aspecto que eu quis dizer. Né?
Muitas pessoas têm dificuldade de entender como é que pode existir espírito mais evoluído que Jesus. A gente nem sequer entende Jesus, né? Mas a grande realidade é que existe, sim, né? Imaginemos, assim, galáxias extremamente maiores do que as nossas e espíritos que estão lá governando toda essa galáxia, quando Jesus está numa parte muito pequena, embora para a gente seja grande. Né? Então, por quê? Porque a evolução ela é infinita. A evolução ela é infinita. Então, foi nessa condição que eu falei. Então, esse Cristo que eu falei é uma condição de evolução espiritual. Tá? Podemos seguir? Podemos sim, Antônio. Bom, último é esse 18, né? Quem nele crê não é julgado. Aí não vou entrar no julgamento, mas quem não crê já está julgado, já que não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, novamente, a gente falou lá atrás um pouquinho sobre julgamento e vamos entrar um pouquinho mais aqui, né? Porque a gente vai notar nessa passagem algo bem interessante. Ele está ligando o fato de crer, tá certo? De não ser julgado. Então, automaticamente, o que é que ele está dizendo? Quem não crê, por si só já está condenado. Não é? Quem não crê, por si só já está condenado. Então, mais uma vez, nos remete àquela questão das reminiscências. Das reminiscências. Mais uma vez, a gente vê isso daqui. Por quê? Se a gente for pensar, para aquele povo que veio, é como se Jesus fosse, assim, a última opção que aquele povo teria para poder retornar num tempo mais ou menos breve para a região espiritual de onde vieram, ou de onde foram banidos. É como se Jesus fosse aquela opção. Não aceitar Jesus naquele momento significaria dizer, talvez, milênios de distância para o retorno daquele orbe, né? Então, essa questão da crença, ela está muito ligada ao julgado, nós entendemos por conta daquelas reminiscências. Aí ele diz mas quem não crê já está julgado. Né? E algo me chamou a atenção. Por que ele fala crê no nome do Filho unigênito? Porque ele só crê no Filho de Deus. Mas no nome. E aí nos chamou a atenção a questão nome. Né? Então nós vamos abordar aqui tanto a questão nome como a questão do julgamento. Eu vou deixar o julgamento para depois e vou entrar logo na questão nome, porque essa questão nome é muito interessante para nós tecermos assim alguns conceitos em relação àquilo que a gente pesquisou sobre isso, porque existe muito material. Só para vocês terem uma ideia, só para esses 3 versículos a gente tem mais de 100 páginas, 100 imagens, com fonte tamanho 11 de pesquisa desses 3 versículos. Então tem muito material mesmo, né? Então, em relação ao nome... Antônio? Pois não? Elisângela levantou a mão. Pois não. Desculpa, pode falar. Me avisa, né, porque eu não estou vendo aqui, eu estou na tela do... Tranquilo. Tranquilo, Antônio. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Pronto. É só uma breve reflexão, assim, muito mais para o sentido espiritual do que para a explicação que você está dando, assim. É que eu acho muito... Você está fazendo uma abordagem toda construída, pesquisada, uma análise teológica forte, assim, quando ele diz assim, quem não crê já está julgado, né? E tem uma carga muito forte nisso. Então, eu penso que é importante só frisar que é a gente que faz essa escolha, né? Já está julgado por quem? Por nós mesmos, né? Claro que ao longo da sua explanação você falou, de certa maneira, isso. E quando você disse, assim, que eu compreendi corretamente, né? De que, de certa forma, naquele momento, eles estavam ali com aquela oportunidade. E aí me fez lembrar de uma coisa. Eu sempre brincava e dizia assim, olha, essa é a minha última oportunidade, né? E aí uma pessoa mais lúcida que eu me olhou e disse, nós sempre teremos oportunidades, né? Então você frisou bem, era naquele momento breve, talvez fosse a última oportunidade.
mas essa misericórdia é infinita. Então, nesses trechos eu gosto sempre de lembrar disso, porque tem toda uma construção que a gente carrega do ponto de vista histórico e teológico nesse julgamento, né? E que a gente acaba às vezes internalizando, não trazendo a lucidez do pensamento espírita, né? No sentido de que depende de nós, de que precisamos ter essa consciência de que são nossas escolhas e que a gente sempre vai ter oportunidade, por mais que não sejam as melhores. Era isso, obrigada, viu? Concordo plenamente com você, sabe, Elis? Plenamente com você. Eu não estou trazendo esse aspecto mais consolador, porque eu estou me apegando um pouquinho mais assim, à história, sabe? Na parte moral de gente. Mas é muito bem você colocar, porque realmente a gente traz esses clichês psicológicos na gente, sabe? E às vezes a frase ela pode até acentuar, não é, algum pensamento dessa natureza. Por isso que eu acho muito, muito oportuno a sua colocação, não é? Porque muitas pessoas se veem, né, nessa, inconscientemente até se veem nessa questão, nesse tribunal interno, né? Por isso que eu achei a sua colocação muito, muito oportuna e muito obrigado, né? Bom, vamos lá para a questão do nome. Antônio, desculpa. Pois não. Tem, Israel pediu. Pois não. Não, é só ressaltar dentro dessa análise aí que... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Dentro dessa análise que fez Elis, que na verdade, sim, lembra muito o que ela trouxe ali na lembrança, que na verdade eu peguei, vamos dizer assim, essa parte final já do estudo aqui, que eu estava bem envolvido aqui no trabalho, mas o que ela referencia até dessa período que a gente está vendo lá, que ela falou mesmo que a gente está estudando lá no NEP da Paraíba, que quando ele faz esse último julgamento, na verdade, que é dentro dessa lado figurado, vamos dizer assim, dentro desses vários julgamentos que temos, de existência para existência, dentro da nossa consciência, ou dentro de ciclos também, que a gente vai evoluir ou não, dentro de planetas primitivos, de provas primitivas, de provas de expiações. Então, dentro dessa análise, vamos dizer assim, a gente já está pré-julgado conforme as nossas posturas, vamos dizer assim, dentro desse apartar, vamos dizer assim, dentro de se separar dessas consciências, que vamos dizer assim, não um demérito e nem mérito daqueles que sejam apartados, vamos dizer assim, que estão no caminho correto, que estão evoluindo nessa existência ou passando por esses ciclos maiores, né? Mas sempre lembrando que esse julgamento, na verdade, aí é essa separação em respeito àquela pessoa mesmo, de estar num ambiente onde ele vai poder contribuir também e evoluir, né? Porque quando a gente estava falando aí do Cristo, vamos dizer, quando a gente faz a referência do entendimento do divino, o que a gente tem mais próximo de entender o amor divino é o Cristo em nosso planeta. É esse ser que você falou aí, da esfera crística. Mas quando a gente analisa o orbe que a gente está, desse grande ciclo, vamos dizer assim, de planeta primitivo, provas e expiações que estamos, para ir para uma regeneração, a gente compreender um espírito da esfera crística, onde já não tem todas as referenciais de matéria que a gente tem aqui, já não é esse, vamos dizer assim, já é de uma esfera maior, a gente se vê muito distante, né? E quando ele fala ali, assim, que já que não crê no nome do Filho unigênito de Deus, quando ele fala no nome também, porque todos aqueles espíritos que aqui estão, vamos dizer assim, em resgate em nosso planeta, ou sobre a égide do Cristo, conhecem ou foram apresentados diretamente por Cristo, que nós somos essas ovelhas do aprisco dele. Então, a gente conhece o Cristo pelo nome, no nosso íntimo e no nosso consciente, né? Então, todo que não crê nele, vamos dizer assim, como se não assumisse aquele compromisso que assumiu com ele em vir para o nosso orbe, em galgar essa evolução. Em certo momento será julgado, sim, será apartado, mas não como demérito, mas dentro dessa questão da pedagogia divina, vamos dizer assim, do que é melhor para nós. Desculpe me alongar aí, sabe? Interessante isso daí. Isso aí são duas colocações que dão muito panos para as mangas para fechamento moral, bem interessantes.
Mais alguém quer falar ou a gente pode seguir? Pode seguir. Então, em relação ao nome, o que é que nós vimos lá de pesquisa, né? Que nome, né? Ele é o vocábulo grego onoma, que conserva os significados do hebraico shem, né? Que é nome, título, fama, e como em português, né? Ele é decisivo o uso das preposições. E aí, né, nós vamos dar todas as fontes de referência, lá bem aí no final já está chegando. Ele diz que o uso das preposições pode se dar por imposição mais explicação. Depois eu vou trazer só um exemplo desse para a gente entender. Mudança de nome, ele dá o exemplo de Pedro, e para simbolizar o novo. Imposição e explicação, Mateus 1:21, o que é que ele quer dizer? Como é que o nome é usado dessa forma? Lá nós encontramos em Mateus 1:21, né? E dará à luz, vocês lembram que José foi dormir, sonhou com anjo, etc e tal, né? E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, imposição. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, explicação. Então é isso que o pesquisador está colocando, que às vezes se usa o nome, ele pode ser colocado dessa forma, né, como imposição juntamente com explicação. E ele está dando exemplo aí de Mateus 1:21, como tem um exemplo para aqueles todos. A gente trouxe só um exemplo para poder a gente entender como é que a palavra nome ela é usada, né? Ele vai dizer também pode se usar em nome de alguma coisa, em onomate, né? Em nome de quê? Ou representando, tá certo, como autoridade de alguém, com a autoridade daquele nome, ou em nome do pai, né? Pode também ser usado pelo nome de alguém, né? O que ele chama de um hiperonomate, ou um diaonomate, né? Que é por causa de, ou por causa do nome que eles invocam, por serem cristãos, porque são odiados, né? Então, a pessoa recebe aquele nome por causa de uma justificativa, por causa de uma prática. É uma outra forma de como o nome também aparece nas escrituras. As pesquisas ainda mostram que pode ser dado o nome em atenção a alguma coisa, ou invocando, ou mencionando, ou alegando. Então ele coloca ou para bem dizer, ou alegando na petição, ou alegar o título falsamente, não é? Alegar o título falsamente. Aí nós trouxemos que exemplo? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, usa o nome, mas alega aquele nome, aquele título de uma forma falsa. Então ele apenas, o autor aí está justificando as várias formas de como os nomes aparecem ligadas a que situações. Pode ser também usado o nome para em honra de, que é o ex-onomate, né? Ou invocando ou consagrando. E aí nós temos a questão do batismo, da unção, da congregação, tá certo? Esta congregação, essa passagem de Mateus 18:20, onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Congregação no sentido de congregar, de ajuntar, tá certo? Então, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, né? Então a gente vê como essa questão é utilizada. Ou para título, significando sublime, supremo, né? E lá em Atos, ele põe o nome de Jesus Cristo, né? Ao citar lá o Joel 3:5, que nós não trouxemos para cá para não complicar. Ainda, o que ele nos revela, as pesquisas revelaram? Que a palavra nome, ela aparece no Antigo Testamento 770 vezes. No Novo Testamento, 84 vezes. E no Antigo Testamento, há outros termos hebraicos usados como sinônimo, mas que podem ser traduzidos por memória, por mencionar e também por varão, né? Porquanto se supunha, né, que o sexo masculino é o gênero por meio do qual a memória dos pais deve ser continuada. Olha de onde vem tudo isso, né, gente? Então, a palavra nome também tem essa característica, isso a gente, na pesquisa foi bem interessante. Ainda em relação ao nome, ele vai dizer que originalmente, agora a gente vai entrar numa parte da pesquisa que vai muito ao encontro do que o nosso irmão falou, o Paulo, ele está aí hoje? Hoje não. Não, que pena. Então, originalmente, o termo hebraico Shem significava sinal ou senha.
de tal modo que o nome ele era um meio de identificação de uma pessoa ou de uma coisa. Então, dessa forma, o nome era um sinal da linguagem que trazia em si mesmo um sentido específico da pessoa ou da coisa nomeada. Ou seja, o nome servia de comentário breve sobre o indivíduo na esperança de que ele viveria à altura das expectações envolvidas no seu nome. Então, o que quer dizer? Às vezes era dado um nome para a pessoa, e aquele nome era um nome, por exemplo, de uma determinada virtude, de algo que ele tinha que alcançar, e ele tinha que fazer jus durante a vida ao nome que ele recebeu. E é uma coisa interessante que muitas pessoas, existem muitos casos lá nas escrituras, que as pessoas mudavam de nome durante a vida. Exatamente porque alcançavam ou porque não alcançavam. Então, é uma característica bem interessante que a gente viu aqui nessas pesquisas, né? Então, existia essa expectação em relação a se dar o nome, né? E, muitas das vezes, alguma característica física de um nascituro poderia sugerir o seu nome. Ou um determinado nome ele era conferido a uma criança na esperança de que esse nome fosse um formativo de seu caráter e de sua conduta, que é o que nós falamos agora há pouco. E aí ele vai nos explicar como eram as classificações dos nomes, que geralmente, a gente olhando todos os autores, existem outras divisões, mas a grande massa deles, o que a gente pesquisou, eles dizem que os nomes têm classes, que são nomes próprios e nomes comuns. Os nomes próprios é de deuses pagãos, seres humanos, países, cidades, lugares, etc. E os nomes comuns de animais, festividades, dias, coisas também, etc. E aí vai entrar um pequeno trecho que eu coloquei aqui, que são uma grande discussão linguística, né, e léxica, né, em que o exame dos léxicos, né, no tocante assim, aos nomes dos animais, né, ele não dá uma indicação de como esses nomes originaram, ou seja, essa regra que foi colocada ali, ela não funciona para algumas coisas, né? Então existe uma grande discussão linguística em torno disso, que a gente não trouxe essa discussão linguística para cá, porque não faz parte da nossa interpretação. Eu apenas mencionei para que a gente não pensasse que está tudo fechado só dentro daquele conceito, né? Por exemplo, nomes ligados, por exemplo, a divindades. Então nós temos, por exemplo, El, né, que é o nome de Deus que destaca o seu poder, e Yahvé é o nome de Deus que existe eternamente. Adão ou Adam, até o Israel falou nisso umas 2 reuniões atrás, significa o homem. Podes nasceu na época da lua nova. Benoni ou Benoni significa filho da minha dor, não sei se fazendo referência à dor do parto, não sei se foi referência a um momento de conflito afetivo, mas o nome foi dado, tá certo, pela dor que a mãe tinha passado, né? Não sei que tipo de dor, né? Lia, cansada, né? E geralmente você tem Raquel e Susana. Nas pesquisas que nós fizemos, geralmente os nomes de mulheres, geralmente eram nomes de animais ou de flores, né? Então a gente tem Raquel, ovelha, Susana, lírio. Então eram esses costumes, né? E os nomes ligados à homenagem às divindades. Então nós temos o Maalael, né, que é louvor a El, né? Elioenai, ou seja, El e Oenai, meus olhos voltam-se para Yahvé. Israel, príncipe de El, Josué, Yahvé é a salvação. Então a gente vê que os nomes têm essas composições, que é um costume. Tem uma questão de explicação muito maior sobre isso, gente. Então, é muita matéria que nós trouxemos só uns pequenos exemplos para poder colocar. E ainda, em relação aos nomes, eles vão dizer que as pessoas aí, elas dão ali lá os nomes das suas divindades, porque essas divindades significam algo para elas que expressa admiração, né, ou que falem sobre a vida, a continuidade da existência, que indiquem a ideia de eternidade, que traduzam proteção, que falem sobre o senhorio, ou seja, sobre a intervenção, o poder daquela pessoa sobre ela, né? Aí tem muito trecho explicando tudo isso, e ele vai dizer depois que os diversos nomes aplicados a Deus, eles revelam diferentes aspectos do ser e da personalidade de Deus. Mais uma vez, o movimento antropomórfico, né? É um movimento antropomórfico.
E, no sentido geral, o que é que eles vão dizer? Que os nomes de Deus, eles indicavam sua pessoa e seu caráter, seus títulos e atributos, sua palavra e sua autoridade, a adoração e o culto que nós lhe prestamos, ou que o povo lhe prestava, suas graças e misericórdias na salvação e em sentido geral, seu poder, ajuda e favor, sua sabedoria, poder e bondade, etc. Né? Então, quando se pega os nomes de Deus que aparecem, estão vinculados a isso. Né? Então, mais uma vez, aquela questão muito, muito de pessoa, da pessoa de Deus, né? Como pessoa. Né? E os nomes de Cristo, eles vão nos colocar que também eram muito similarmente, indicavam a divindade, a magnificência e a presença conosco. Então eles dizem que os muitos títulos do nome de Cristo, como Salvador, Profeta, Sacerdote, Rei, eles indicam, cada um deles, algum ofício, isso aqui é interessante, ou uma função especial. Indicam ainda a autoridade e a comissão por ele recebida por parte do Pai. Indicam ainda a sua exaltação, a sua honra, poder e glória. Então, os nomes de Cristo, similarmente, eles indicam a sua divindade, a sua magnificência e a sua presença conosco. Então, quando a gente vê aquele em nome, né, em meu nome, ele tem um sentido bem mais profundo do que simplesmente o nome em si. Né? Então, o nome, esse comentário é um comentário que eu trouxe, né? Nós estamos finalizando essa parte de nomes, em que o autor ele fez um julgamento muito interessante, que ele diz que confiar no nome do Senhor, pelas análises que ele fez, é confiar em sua palavra e agir de acordo com ela na vida diária. Aí ele fundamenta no Novo Testamento. É professar seu nome e evidenciar diante dos olhos do mundo que o crente foi espiritual, o crente aqui que ele fala é o crente de crer, né? Ele foi espiritual e moralmente transformado, e que é um discípulo sério de Jesus. Eu achei uma interpretação muito interessante. E que nomear o nome de Cristo é viver à altura das expectações cristãs. Então, pela análise que esse estudioso fez, eu achei tão interessante essas conclusões, né, que a gente pode trazer muito para a nossa vida. E, em relação a nome, nós fechamos aqui nome e vamos entrar na última parte agora, que é o julgamento, que é rapidinho. No julgamento, né, o juízo, ele vai nos dizer que os principais termos traduzidos como julgamento são o hebraico mishpat e os gregos krima e crisis, que é derivada de shapá, que quer dizer julgar. Né? Então a palavra hebraica denota um dinâmico fazer o certo, como resultado de distinguir entre o certo e o errado, aquilo que Larissa estava comentando agora há pouco. Né? Então ela tem realmente esse sentido. Então ele diz aqui que entre o povo lá da aliança de Deus, o julgamento ele é baseado em sua revelação e instrução. Quando se fala em instrução, nós falamos na Torá. Isso aí para eles, né? Então deve ser uma atividade religiosa para punir o malfeitor, justificar o justo e livrar o fraco da condenação injusta, a fim de realizar a verdadeira justiça. Então, o mishpat, esse julgamento, ele é um direito fundamental, frequentemente ocorrendo no sentido da lei, sendo geralmente traduzido, então, como ordenança, um conceito muito interessante. Então, o juízo de Deus é perfeitamente justo, não arbitrário. Ele é uma mistura de confiança e misericórdia, de lei e amor. Nós vemos aí em Morges, nessa obra dele, um conceito assim bastante interessante. E no Novo Testamento, quando essas duas palavras gregas, elas podem ser distinguidas em significado. Crisis sugere mais o processo do julgamento. E o seu funcionamento, enquanto crima, denota a condenação, a sentença proferida por um juiz. Então nós podemos encontrar essas duas palavras gregas nas escrituras, mas cada uma delas tem um sentido diferente onde ela é usada. Quando usar crisis,
Crises, a palavra grega, está falando do quê? Do processo do julgamento, do funcionamento do julgamento. E quando se usa crima, é a condenação, é aquela sentença que ela é proferida pelo juiz. E aí ele vai nos colocar que Deus, ele é sim esse juiz supremo e absoluto de toda a terra. O direito que Deus tem de ser juiz, ele é baseado primeiramente em 3 atributos divinos, segundo os pesquisadores, né, que sempre puxam um pouquinho a brasa para aquela questão da fundamentação da trindade antropomórfica, né, que Deus, ele é a justiça absoluta, o conhecimento infinito de Deus sobre os segredos da vida do homem, e 3, o poder irresistível de Deus para conceder recompensas e infligir punições. Então, aquela ideia bem antropomórfica que, segundo eles, é o que caracteriza o direito de Deus ser esse juiz supremo. A Bíblia ecumênica, a tradução ecumênica, ela vem trazer uma coisa interessante. Ela diz que para o judaísmo, nós só temos a última tela e acabou, e numerosos textos neotestamentários, o juízo final deve vir no fim da história. Mas João, ao contrário, né, o julgamento se dá quando o homem se encontra na presença de Jesus. Especialmente, ele coloca aqui de sua cruz, que tem todo um significado para a gente, e todavia recusa a revelação. Essa colocação da Bíblia ecumênica, eu acho que ela fundamenta bastante nós termos assim essa questão do fechamento moral, né? Principalmente nisso que foi no comentário que Israel agora fez, né? Porque se nós formos pensar que a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência, que o nosso eu profundo, ele se assenta na lei originária de Deus, que está escrita na nossa consciência. Quando eu firo a lei, a quem eu firo? Eu firo a mim, porque a lei de Deus está escrita na minha consciência. Então, eu entro sim, o meu processo de reharmonização com a lei é como se ele precedesse, aí a gente pode utilizar a palavra julgamento, que não seria bem um julgamento, mas seria um ajuste. Não é um julgamento, é um ajuste. O julgamento eu já acho que ele já é talvez uma atitude mais humana, no sentido de punição. Mas na realidade é um ajuste. Quando eu firo a lei que está escrita na minha consciência, eu firo a mim. E para que eu me reharmonize com o universo, porque as leis da minha consciência são leis naturais, são leis de harmonia universal, para que eu me reharmonize com o universo, eu tenho que me reajustar. Então, esse processo de reajuste, esse processo de descobrir que eu feri a lei e que eu tenho que me reharmonizar com a lei, nesse interregno é que entra a questão do julgamento. E que nós, às vezes, damos uma dimensão que, na realidade, não tem. Né? Na realidade, não tem. Né? É o ajuste que nós temos que ter para nos reharmonizarmos com o universo novamente, a partir do instante que eu me reharmonizo comigo mesmo. Então, é um conceito bem interessante. E aí, vem aqui as fontes de pesquisa que nós aqui utilizamos, né, que é a Bíblia de Jerusalém, para poder fundamentar essa pequena pesquisa, que são esses 3 versículos que eu espero que tenha servido aí para a gente, para clarear um pouco o nosso entendimento. Com certeza. Me perdoe ter falado demais, mas é porque era muito material envolvido nisso tudo, sabe? Sem problemas, amigo. Eu acho que Israel queria fazer um comentário. Israel, pode falar, amigo. Não, era só complementar mesmo dentro dessa ideia de juízo que ele falou ali, porque quando a gente analisa esse ponto que colocou o Antônio ali, a gente vai ver qual o pior juiz que tem, a gente vai ver que é a nossa consciência. Enquanto a gente não se reajustar com a nossa consciência, vai ser difícil a gente entender que esse julgamento divino, né? Porque Deus não nos julga. Ele já nos criou, vamos dizer assim, dentro de sua perfeição, né? Quem julga mesmo é a nossa consciência. A nossa consciência é o nosso pior juiz, né? Tanto que essa consciência ela tem que ser conquistada, porque se ela nos fosse dada, a gente se destruiria
sim, pelo o passado delituoso que a gente tem, que eu falo assim, no sentido que a gente se cobra muito, ainda dentro desse ponto de vista, eu falo assim, humano, né? Por isso ela tem que ser conquistada. Então a gente vai conquistar conforme a gente a entender, né? Acho que é esse. E eu queria falar brevemente sobre essa questão do julgamento como atividade religiosa, por isso que a gente lê Paulo e Estevão e vê o Sinédrio, enfim, julgando os cristãos, julgando Estevão, a gente passa a compreender isso, né? E essa questão do nome que você trouxe, né, de colocar um nome de uma pessoa com a esperança de que ela viva aquela virtude, nossa, para mim fez tanto sentido, agora a ficha caiu. Por isso que meu nome é Larissa. Mãe colocou o nome de todos os filhos com um significado, e o meu significa cheio de alegria. Então caiu a ficha que eu vim na Terra para viver a alegria. E nos transmitir ela também, porque você faz isso. Oh, que lindo. Nossa, muito bom, gente. Antônio, excelente material e pesquisa e reflexões. Eu fui anotando aqui alguns pontos que eu queria só mencionar aqui, reafirmar que você comentou. Falando de julgamento, gostei muito quando você comentou que essa ideia realmente é muito nítido que é uma ideia muito comum, né, em outras culturas, em outras religiões. Eu estava até vendo que no islamismo, por exemplo, no islamismo, o juízo final, o dia do juízo final, é considerado um dos pilares do islamismo, né? Depois, quem quiser pode pesquisar sobre isso. Então, é muito recorrente nos povos essa ideia de um julgamento, de uma terra perdida, né? E isso a gente encontra uma explicação muito clara quando você nos traz informações sobre esse exílio lá no Caminho da Luz, né? Eu até comentava com uma pessoa não espírita sobre isso, que é muito intrigante para para todo mundo, né? Alguns pensamentos de alguns povos, principalmente os egípcios. E quando eu trouxe essa explicação para essa pessoa, ela pensou, poxa, faz muito sentido realmente, né? Essa explicação sobre esses exilados. Então é uma ideia interessante. Outro ponto que você trouxe, que eu achei bem legal, é a ideia de salvação, essa ideia de salvação que vai se desmaterializando aos poucos, né, na própria história da Bíblia, né, e na verdade da humanidade, né, essa compreensão da humanidade de que a salvação vem não de fora, mas de dentro, cada vez mais de dentro, né, no início eram práticas muito externas e achei muito legal isso e muito natural, que é fruto da evolução moral e intelectual da humanidade, né? Então, essa salvação que no início veio por intermediários e gostei muito também, não sabia, Antônio, dessa informação que você trouxe, de que a palavra salvação só é dita uma vez, né, no Novo Testamento. Isso é muito emblemático, né? Que assim, eu entendo que isso nos quer dizer que Jesus não trouxe uma concepção, não teve a intenção de criar uma corrente teológica sobre salvação, como depois foi criada. Os ensinamentos dele eram absolutamente práticos, né? Por isso que você trouxe muito bem que ele ressalta não a salvação como uma ideologia, mas o salvar, né, como uma ideia prática, né, como indicações práticas. Isso achei ótimo também. E outras coisas, gente, que a gente refletiu muito interessantes, que vão nos servir muito para o fechamento moral da passagem. Mais alguém quer falar algo? Um outro exemplo, você falando aí também que me vem em mente aqui, dessa questão de julgamento, que a gente falou muito aí, como que Deus julga, me veio a parábola do filho pródigo,
porque ele mostra o exemplo de como julga Deus, né? Aquele filho que quer a sua herança antes do tempo, né? Que, na verdade, que ele não escolhe mais colocar Deus como o princípio, vamos dizer assim, das suas diretrizes, e resolve ganhar o mundo, né? Então, ele nos dá, né? Ele nos dá a herança, vamos dizer assim, que não cabe ainda o tempo, né? Que o Pai ainda está aí, ele é o Pai, né? Mas ele nos dá, e ele nos julga como? Esperando de braços abertos, correndo ao nosso encontro. Quem nos julga é a nossa consciência, porque aquele filho que chegou no último estágio, vamos dizer assim, quando ele lembrou, quando ele cobrou a consciência dele, né? Então, quem julga é a nossa consciência, e ela que nos faz também voltar ao encontro do Pai, né? Por isso que eu falei da questão, assim, quando a gente se entender, né, dentro da nossa consciência, e não ser esse juiz tão ferrenho, e tá de paz com ela, a gente volta para casa. Isso aí, Câmbio. Que lindo, Israel. Realmente faz muito sentido essa comparação com o filho pródigo. Gente, que reunião maravilhosa. Rutinha, que Queria saudade de só dizer você. assim, tá com saudade de todo mundo. Que Israel falou nessa coisa de quando você está em paz com a sua consciência, a questão de voltar para casa, né? E eu lembro do conceito de auto-perdão, né? Tão necessário para nós, e às vezes a gente é tão carrasco, a gente é muito carrasco com o outro, mas a gente é muito carrasco com a gente mesmo, né? E essa coisa de o auto-perdão, né, é um processo, né, assim, que a gente vem, eu acho, conquistando as nossas existências, né, da gente se perdoar e seguir em frente, né, seguir em frente sempre, né, aprendendo, né, vivendo, aprendendo e seguindo em frente. Verdade, Rutinha. Muito bom, gente. A gente passou um pouquinho do tempo. A gente começamos também um pouquinho atrasados, né? Mas esse nosso papo continua semana que vem. A gente ainda tem dois elementos para comentar, né? Que um ficou com Israel, outro com Débora. Vou falar com Débora para ver se ela consegue participar com a gente semana que vem. Espero que sim. E aí a gente, encerrando isso, já começamos a, a engendrar, a comentar sobre o fechamento moral da passagem, né? Então, como eu até comentei aqui no chat, é um fechamento que promete muito, porque foi bem preparado, né? Várias semanas a gente nos munindo aí de informações, discutindo, comentando. Então, eu tenho certeza que vai ser ótimo. É isso, meus queridos. Alguém quer falar alguma coisa? A gente vai para a prece. Eu ia falar até a questão da Débora, que eu ia esse meu elemento que ficou aí para mim, que seria porque foram trabalhadas por Deus, quase que eu ia falar que a gente fechou com todo esse conteúdo, né? Mas é que faltou o tópico dela ali. E tudo que a gente foi abordado aí é esse fechamento, né? Ah, entendi. Vamos dizer assim, essa... Não, deixa para a próxima menina ela vir. Tá certo, Israel. Entendi o que você quer dizer. Mas, mesmo que a gente retome algumas discussões, né? A gente continua semana que vem. Tenho certeza que tem pontos que a gente vai discutir mais. Muito obrigado, Antônio, viu? Que bom tê-lo de volta, meu amigo. Estávamos com muita saudade de você, que bom que você está recuperado. Rutinha, você pode fazer nossa prece final? Posso sim. Então, convido a todos, né, gente, nesse momento
envolvidos no estudo de hoje, Senhor, das tuas lições estudadas por tantos irmãos que lhe amam, lhe querem bem e se aprofundaram nas tuas palavras, buscaram compreender os teus caminhos. Te pedimos, Senhor, que as reflexões dessa noite, elas façam sentido para as nossas mentes, para os nossos corações, que consigamos a cada dia compreender melhor, né, os teus ensinamentos, né, o propósito de teres vindo à Terra, estar conosco, né, trazer, né, a tua mensagem e a tua vivência. Fica conosco, Senhor, te pedimos, irmão, mestre, amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, boa semana para todos, hein, gente? Boa semana, gente. Um abraço. Um abraço Abraço, grande, minha até gente. sexta que vem, Tudo de gente. bom. Até sexta, se Deus quiser. Tchau, até mais. Tchau, Israel. Até. Tchau. Finalizar aqui a gravação. Então, tchauzinho. Ó, tu tá no... Tá demorando pra interromper a gravação. Fica aí só um minutinho pra... Interromper a gravação. Ah, tem que apertar aqui.